Tudo pronto para o nosso terceiro dia de caminhada? Olá, peregrino que está nos acompanhando nessa jornada. Vamos hoje para o nosso terceiro dia de caminhada. Relembrando um pouco do dia de ontem, nós chegamos na cidade de Redondela, havíamos alugado um apartamento e depois de um dia exaustivo, de muitas subidas, descidas íngremes, chegamos para repousar, fazer as refeições em casa e reorganizar o nosso trajeto. Havíamos decidido, então, encaminhar as mochilas para o nosso destino seguinte, que seria Pontevedra. Então, com tudo agendado, descansamos e conversamos um pouco sobre as impressões que nós vínhamos sentindo e como nós estávamos nos sentindo nesse segundo dia de caminhada e já apresentando um cansaço, um desgaste que um pouco maior do que nós estávamos esperando. Durante essas conversas, sempre vem em mente a nossa colega de caminhada lá do início, a Kitty. Nós sempre pensamos como ela estaria se saindo, se ela estava cansada também, aonde ela estava, se ela havia passado por nós ou não. Então ela sempre foi um personagem que estava nas nossas conversas. E relembrando como nós havíamos encontrado ela, lembramos que ela havia feito uma parte do seu trajeto de trem até chegar em um determinado ponto para que o dia pudesse ser um pouco mais longo em termos de quilometragem, sem ter um desgaste tão grande. Com essa informação e analisando o dia seguinte, esse terceiro dia que nós vamos conversar hoje, vimos que seriam mais de 20 quilômetros nesse trajeto. Então decidimos fazer a mesma estratégia. Iríamos de trem a uma cidade que ficaria em torno de 6 quilômetros, era uma única parada de trem, nos pouparia esses 6 quilômetros e nós faríamos os outros quilômetros restantes aí, que seriam em torno de 14, 15 quilômetros, até o nosso destino, que era Pontevedra. Então, com isso em mente, fomos descansar, tivemos uma noite boa de descanso, acordamos, tomamos um bom café no local, comemos um bom omelete, nós havíamos comprado pão, queijo, fizemos um sanduíche para levar durante a jornada, e nesses apartamentos os anfitriões sempre deixam um café, então a gente pode tomar um café ali numa maquininha, então muito bom o nosso café. Depois do café da manhã, deixamos tudo limpo, tudo organizado, fechamos as mochilas, colocamos a identificação para que a equipe que iria fazer o transporte pudesse resgatá-las e levar até Pontevedra. Com tudo organizado, começamos o nosso dia. Uma manhã fria, com menos 2 mochilas, e o nosso destino inicial seria a estação ferroviária, em torno de 1,5 km distante do apartamento onde nós estávamos. Esse 1,5 km não foi moleza, não. Logo de cara, uma subida íngreme, era o ponto alto da cidade, então já teve um certo esforço nesse início da manhã. Lembrando que a gente consegue ver no aplicativo como seria o nosso percurso do dia. Então, nesse percurso desse terceiro dia, teriam 2 subidas e com descidas, consequentemente, né? Então, seria um dia de muito esforço também. Com essa programação de ida de trem, nós iríamos evitar uma parte do pequeno trecho de subida, que acabou acontecendo nesse início de caminhada. Então, indo em direção à estação ferroviária, ao chegar próximo, começamos a observar o movimento grande de caminhões e de algumas máquinas. Achamos um pouco estranho e, ao chegar próximo da estação, vimos que ela estava fechada. Todo ao seu redor bloqueado, não tinha acesso à estação, e fomos nos informar o que estava acontecendo e realmente a estação estava fechada. Nós não tínhamos essa informação no aplicativo, a estação de trem fechada e não partiria trem conforme nós tínhamos planejado nesse início da manhã. Fomos bem atendidos, porque isso acontece muito de ter um movimento grande de peregrinos por essas cidades, então as pessoas dão muito apoio, dão suporte para que o peregrino que esteja aí não passe sufoco. E assim aconteceu conosco, um rapaz que estava passando por aí parou o carro, perguntou o que estava acontecendo, se nós precisávamos de ajuda, nós contamos a nossa situação, o que nós queríamos fazer, qual era a nossa pretensão, e ele prontamente nos ajudou. A decisão tomada foi chamar um táxi para que nós fizéssemos esse percurso, que de carro é um percurso curto, mas na soma de uma caminhada é um percurso longo. Então ele prontamente chamou um táxi, que em breve chegou e nós conseguimos
efetivamente fazer esse trajeto. O rapaz do táxi também, muito atencioso, conversou conosco sobre um pouco da cultura local, sobre a culinária local. Foram uns 15 minutos de táxi até chegar no nosso ponto de início de caminhada. Esse início de caminhada, ele se deu por meio de pequenas ruas entre casas, onde nós vimos muitos moradores e que todos eles nos saudavam com o Buen Camino. Esse Buen Camino é a saudação do peregrino. Você ouve muito e também deseja um buen caminho para os peregrinos que você vai encontrando no caminho. Então, essa é a saudação do peregrino. E assim, começamos a nossa caminhada por esse meio de estradinhas, até novamente encontrar trilhas. Um dos hábitos que nós fomos adquirindo durante o trajeto é fotografar os monjones. Monjones são aquelas pequenas estruturas, né, os totemzinhos, que indica o sentido do caminho e também informa a quilometragem que falta até chegar em Santiago de Compostela. Então, nós criamos esse hábito para ir nos guiando pela distância e também para que a gente fosse registrando os quilômetros que nós íamos andando, por onde nós passamos, enfim, por vários locais. Esse dia de caminhada, encontramos muitas trilhas, passamos por meio de árvores, muitas plantações, então muito contato com a natureza, muita energia sendo absorvida. E assim, o dia anterior tinha sido muito desgastante e nesse começo de jornada, com toda essa energia, sempre nos dá uma força extra para seguir adiante. E assim fomos andando, subimos, descemos, subimos novamente e encontramos um local de parada. Um local de parada onde tinham vários peregrinos e um local muito interessante. É no meio de árvores, algumas mesas e um pequeno trailer que fazia a venda de café, de suco, de algum lanche que os peregrinos param para consumir, para descansar, e assim nós também fizemos. Descansamos, paramos, sentamos numa mesa, tomamos um café, comemos algumas frutas e algum sanduíche que nós havíamos preparado também. Então foi um local muito agradável para ter esse descanso. E nesse local também reencontramos aquele nosso primeiro peregrino que havíamos encontrado junto com a Kitty, um senhor alemão também, e que tinha ficado para trás. Nos encontramos com ele novamente, ele contou um pouco de como estava sendo a sua jornada, de que ele falava todo dia com a esposa, com os filhos, e que ele estava muito feliz por aquele momento, mostrou fotos da natureza, de coisas que ele gosta e que faz o caminho para ele se tornar mais agradável. Então, novamente, essa interação com as pessoas se mostrando de forma extremamente tranquila, natural e muito agradável. E ele nos falou que após Santiago de Compostela, se ele tivesse energia, e que aparentemente teria, ele iria para Finisterra. Nós não encontramos mais ele, espero que ele tenha tido uma excelente jornada, tenha chegado a Finisterra e tenha ocorrido tudo bem com esse nosso amigo peregrino. E assim continuamos a nossa caminhada. Depois de um bom descanso, continuamos passando por mais paisagens, por mais natureza, só que nesse ponto, algumas dificuldades começaram a aparecer. Algumas dores devido a subidas e descidas, dores nos pés, dores na região da canela e da panturrilha, elas começaram a surgir. Eu estava numa situação um pouco mais confortável, não vinha sentindo tanto, só os meus pés, claro, com um pouco de dor, mas a Sandra e a Fernanda apresentando um pouco mais desses sintomas. Mas elas bravamente seguiram o caminho, seguiram no ritmo, sem em nenhum momento transparecer que essa dor estava gerando um incômodo muito grande, absorvendo toda a energia, e a força mental para seguir o caminho mesmo com esses incômodos foi muito grande. Elas estão de parabéns da forma como enfrentaram as dificuldades. E assim fomos andando, passando por vários locais, até chegar à entrada da cidade. Nessa altura também já estávamos muito cansados, contando que o dia anterior com subidas e descidas, esse terceiro dia, subidas e descidas. Mesmo tendo poupado aqueles 6 quilômetros iniciais, o caminho de Santiago vai mostrando a sua dificuldade ao longo dos quilômetros. Cada um tem a sua adaptação, cada um tem a sua resposta, e a gente ia sentindo um pouco mais dessa dificuldade.
Então, chegamos na entrada da cidade, tínhamos que procurar um local para almoçar antes de ir para o hotel que nós havíamos reservado. O que acontece? Os restaurantes fecham em torno de 3h30 para que eles se preparem para o jantar. Então, antes de ir para o hotel, descansar, fazer qualquer coisa, nós tínhamos que parar para almoçar. E essa era a nossa preocupação naquele momento. Seguimos andando pela cidade, uma cidade já um pouco maior, com uma estrutura boa. Encontramos um restaurante próximo ao hotel, paramos para fazer o nosso almoço e ter um descanso merecido antes de ir para o hotel. Então, geralmente, menu do peregrino. Nós pedíamos 2, eu ficava com 1, comia 1 inteiro, e a Sandra e a Fernanda compartilhavam 1, tomando um bom vinho e conversando sobre a nossa jornada, enfim, sempre momentos muito agradáveis. Nós conseguimos fazer dessa nossa jornada, mesmo com dias extremamente cansativos, algo agradável. Isso, o ambiente proporciona isso, mas também a nossa mentalidade de como nós estávamos fazendo o caminho. Então isso é muito importante. Quando você decide ir para uma jornada como essa, deve ir com uma mentalidade de que tudo seja muito agradável. Transforme o seu dia em um dia agradável. E era assim que nós estávamos conduzindo. Comemos bem, descansamos e fomos para o nosso hotel. Na chegada ao hotel, tudo ok com as mochilas, elas estavam lá, recuperamos, fizemos o check-in. Em uma viagem como essa, geralmente a gente leva poucas roupas. E é dia inteiro caminhando, chega um momento que é necessário lavar as roupas. Então esse era o dia. Perto aí do hotel, tinha uma lavanderia. E isso acontece muito, esses tipos de lavanderia tem muito nesses locais de parada durante o caminho. São lavanderias que oferecem diversas máquinas de lavar e secar, porque é fundamental que você já tenha a roupa seca para guardar na mochila e seguir no dia seguinte. Então, você mesmo faz essa lavagem de roupa. Você insere a moedinha ou as moedinhas na máquina, ela lhe dá as possibilidades de tempo, de temperatura, de ser uma lavagem mais pesada, uma lavagem normal. Então você escolhe da forma como você vai querer fazer essa lavagem de roupa. Você faz a lavagem, vai para outra máquina, seca, sai roupa limpa, seca, prontinha para o novo uso no dia seguinte. Também passamos no mercado para comprar água e algumas outras necessidades, algum lanche, alguma coisa, suprimentos para o dia seguinte, e estávamos prontos para descansar. Descanso merecido. Esses 3 dias mostraram algumas dificuldades que é o caminho. Por mais que você se prepare, e nós estávamos preparados, a dificuldade sempre é maior. A gente não encontra terrenos diferentes, não encontra subidas, descidas, a gente não tem esse tipo, ou não fizemos esse tipo de preparação. Então, chegando lá, você se depara com essas situações e é necessário você ir entendendo como o seu corpo reage, né? E trabalhar da melhor forma possível, recuperando e seguindo em frente. Ok? Descansamos e saímos para o jantar mais tarde. Fomos para o jantar num restaurante próximo ao hotel, um restaurante italiano muito bom, fomos muito bem atendidos, comemos bem e sempre a conversa sobre as nossas impressões. E novamente veio a nossa amiga Kitty, tentando entender, nossa, depois de 3 dias, nós estamos cansados. Como estaria a Kitty depois de ter começado de Porto, ter feito trajetos de trem, ter caminhado? Então era uma preocupação, um personagem que sempre estava presente nas nossas conversas. Finalizado o jantar, comemos uma bela sobremesa também. Isso é importante, né? Fizemos o caminho, as dificuldades aparecem, mas aproveitar alguns prazeres é fundamental. Então voltamos para o hotel, marcamos um novo apartamento para Calda de Reis, que era o dia seguinte, marcamos o envio da mochila e decidimos que iríamos fazer novamente um trecho de táxi. Até Calda de Reis é uma quilometragem muito grande, seria em torno de 23 quilômetros, então faríamos uma etapa de táxi e a maior etapa depois caminhando até chegar no nosso local de parada. Então esse foi o 3º dia, mais um dia com grandes desafios, mas que mostrou que estávamos mentalmente prontos para o que estávamos fazendo. As lições desses dias, ela está muito relacionada à parte física, a você respeitar o teu corpo, a tomar decisões que respeitem
né? Essa necessidade que você tem, entender que até onde você consegue ir sem ter um dano muito grande no seu corpo, porque às vezes a gente pressiona demais o nosso corpo e aí acaba tendo problemas. E, claro, enfrentar os momentos de dificuldade com uma grande força mental. E isso nós mostramos que logo no início da jornada com esses problemas, tínhamos a força mental para seguir adiante. Tendo que fazer alguns ajustes, mas sim, teríamos a força mental para chegar até o final da jornada. Bom, peregrino, esse foi o terceiro dia, perdão. Espero que você esteja realmente gostando cada vez mais dessa jornada, esteja cada vez mais interessado em saber como será a próxima etapa e esteja caminhando conosco a cada dia. Peregrino, um bom caminho, nos vemos no nosso próximo dia de caminhada.